Seus rins estão sendo danificados agora mesmo, não por um medicamento, não por algo que o médico te alertou para evitar, pelo que está na sua cozinha neste momento, pelo que você provavelmente comeu esta manhã achando que era completamente seguro. Existem 5 hábitos que destroem os rins silenciosamente em adultos acima de 60 anos. Vou apresentar todos os 5, em ordem crescente de gravidade, do sério ao devastador. O número 1 dessa lista é responsável por mais falência renal do que todas as outras causas combinadas. E há uma probabilidade alta de que você já o tenha consumido antes das 9 da manhã de hoje. Entender esses 5 gatilhos é literalmente a diferença entre manter sua independência ou enfrentar uma década de declínio renal progressivo. Sem jargão médico, sem rodeios, apenas a realidade clínica que ninguém explicou direito. Depois dos 60 anos, os rins operam com uma margem de erro muito menor. Pense neles como os freios de um carro com 300 mil quilômetros rodados. Ainda funcionam, mas não respondem como antes. Os 5 fatores que vou apresentar golpeiam esse sistema com muito mais força do que golpeariam aos 45, e o fazem sem nenhum sintoma que avise. Fator 5. Desidratação crônica. Após os 60 anos, o organismo silenciosamente para de avisar quando está com falta de líquido. O mecanismo da sede enfraquece com a idade de forma progressiva e documentada. Adultos mais velhos podem estar clinicamente desidratados e não sentir absolutamente nada, nenhum impulso, nenhum sinal. Apenas um déficit diário que os rins estão absorvendo sozinhos, em silêncio. O que esse déficit faz é concreto. Os rins precisam de fluxo sanguíneo forte e constante para filtrar resíduos. Quando o volume de líquido cai, mesmo que de forma leve, o fluxo sanguíneo para os rins se contrai. Resíduos que deveriam ser eliminados começam a se concentrar dentro do próprio tecido renal. Creatinina acumula, ácido úrico acumula. E a exposição repetida a esse ambiente concentrado danifica os túbulos microscópicos responsáveis pela fase final da filtração. Dia após dia, sem um único sintoma visível. Se você está pensando que bebe café toda manhã e não pode estar desidratado, o café é um diurético. Ele retira líquido do organismo. Chá, álcool e alimentos com alto teor de sódio aprofundam o déficit em vez de resolvê-lo. O único líquido que conta para a hidratação real é a água pura. E depois dos 60 anos, beber pela sede não é mais uma estratégia confiável. Esse sinal não pode mais ser de confiança. Aqui está uma verificação que você pode fazer agora mesmo, sem nenhum equipamento. Observe a cor da urina na próxima vez que usar o banheiro. Amarelo pálido, quase transparente, significa hidratação adequada. Amarelo escuro, âmbar ou qualquer coisa próxima ao laranja significa que seus rins estão filtrando com volume insuficiente. A maioria dos adultos mais velhos que vê essa cor assume que é normal, é comum. Não é normal. Essa cor é o tecido renal sinalizando que está trabalhando sob pressão. A correção é específica. 2 copos cheios de água pura logo ao acordar, antes do café, antes de qualquer outra coisa. Esse único hábito repõe o déficit noturno e inicia o primeiro ciclo de filtração dos rins com o volume que eles precisam. Configure lembretes no celular para mais um copo no almoço e outro no meio da tarde. Você não está esperando sentir sede, está seguindo um horário. Essa é a estratégia completa e não custa nada. Mas a desidratação, grave como é,
ainda não é o maior problema dessa lista. O que vem a seguir é algo que a maioria acredita ter sob controle e está completamente enganada. Fator 4. Sódio oculto nos alimentos processados. A maioria das pessoas acredita que já resolveu o problema do sódio. Tiraram o saleiro da mesa, cozinham em casa, mas o saleiro nunca foi a principal fonte. Mais de 70% do sódio na dieta ocidental vem pré-embutido nos alimentos industrializados, no pão, na sopa enlatada, nos frios, nas refeições congeladas, no cereal matinal, no molho de salada, no queijo. Frequentemente, sem nenhum gosto salgado perceptível. Uma lata de sopa, mais de 800 miligramas. 2 fatias de peito de peru, 600. Uma colher de shoyu, quase 900. A maioria das pessoas está consumindo entre 3.500 e 4.000 miligramas por dia. O teto de proteção renal é 2.300. Existe uma armadilha de rótulo importante. Produtos baixo sódio ou sódio reduzido são simplesmente mais baixos do que a versão original, não necessariamente seguros. Uma sopa com sódio reduzido pode ainda conter 500 miligramas por porção. Esse rótulo é uma comparação consigo mesmo, não uma recomendação para seus rins. Sempre vá ao número de miligramas na tabela nutricional. Quando o sódio inunda o organismo, o corpo retém água para diluí-lo. Isso aumenta o volume de sangue nas artérias, eleva a pressão, e essa pressão corre pelas capilares minúsculas e frágeis dentro dos filtros renais. A Fundação Nacional do Rim identifica a pressão arterial elevada como a segunda causa de insuficiência renal nos Estados Unidos. O sódio oculto nos industrializados é um de seus gatilhos mais consistentes. A correção leva 2 minutos no supermercado. Vire cada embalagem, encontre a linha de sódio. Reconsidere qualquer produto com mais de 600 miligramas por porção. Para vegetais enlatados, lave em água corrente antes de cozinhar. Esse único passo remove até 40% do sódio adicionado. Fator 3. Uso diário de anti-inflamatórios não esteroidais. Esse é o mais difícil de apresentar, porque envolve algo de que milhões de adultos mais velhos dependem para a dor real e diária. A artrite é real. A dor lombar que está lá há anos é real. Não estou aqui para minimizar isso, mas o mecanismo também é real, e a maioria das pessoas só leu a bula. Nunca viu a biologia. Então vou mostrar. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco oral. Vendidos sem receita, confiados por milhões, e para uso ocasional, uma ferramenta razoável. Mas o uso diário em adultos acima de 60 anos é uma ameaça direta e documentada à função renal. E o dano não começa depois de anos, começa dentro do primeiro mês. Os rins mantêm o fluxo sanguíneo pelos seus filtros usando compostos chamados prostaglandinas, reguladores de pressão que mantêm os vasos sanguíneos alimentando o tecido renal abertos e funcionando. Os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a enzima que produz prostaglandinas em todo o organismo. É assim que eliminam a dor. Mas eles não distinguem entre as prostaglandinas inflamando seu joelho e as prostaglandinas protegendo seus rins. Ambas são bloqueadas. O fluxo sanguíneo para os filtros renais cai. A entrega de oxigênio cai. E os filtros começam a sofrer danos
que com a repetição diária se tornam cicatrizes permanentes. Um grande estudo publicado no BMJ encontrou que o uso regular de anti-inflamatórios não esteroidais foi associado a aumento de 20 a 50% no risco de declínio renal acelerado, começando no primeiro mês de uso contínuo. Existe uma segunda camada que afeta adultos mais velhos especificamente. Muitas pessoas acima de 60 gerenciam mais de uma condição e tomam mais de um medicamento. Os anti-inflamatórios interagem mal com vários dos medicamentos mais prescritos nessa faixa etária: inibidores da ECA, diuréticos, medicamentos para pressão arterial. Essa combinação pode acelerar o dano renal muito além do que cada medicamento faria isoladamente. Se você toma alguma medicação prescrita para o coração, pressão ou retenção de líquidos e também usa anti-inflamatórios diariamente sem receita, seu médico precisa saber. Essas duas coisas juntas não são uma combinação segura sem monitoramento ativo. Para quem tem dor contínua real, o paracetamol age por um mecanismo completamente diferente e não bloqueia as prostaglandinas que protegem os rins. O diclofenaco em gel tópico, aplicado diretamente na articulação, entrega alívio anti-inflamatório localmente, sem o efeito sistêmico que danifica os rins. E se você toma anti-inflamatórios orais diariamente, peça ao médico para verificar 2 números específicos: creatinina e taxa de filtração glomerular, o eGFR. Muitas pessoas em uso diário nunca tiveram esses números verificados desde que começaram. Essa conversa está atrasada. 3 fatores apresentados. Os 2 próximos são os que causam mais dano em pessoas que absolutamente não tinham ideia de que estavam em risco. Fator 2. Aditivos de fosfato em alimentos ultraprocessados. Pegue qualquer alimento industrializado que você comeu nas últimas 24 horas. Vire a embalagem. Encontre a lista de ingredientes, o parágrafo longo que a maioria das pessoas pula completamente. Na maioria dos ultraprocessados vendidos hoje, em algum lugar dentro dessa lista, há uma categoria de aditivo fazendo algo específico e quase totalmente desconhecido para seus filtros renais. Ele se esconde sob nomes que parecem técnicos e inofensivos: fosfato de sódico, fosfato de cálcio, ácido fosfórico, hexametafosfato de sódio. A indústria alimentícia usa esses compostos para melhorar textura, estender prazo de validade e intensificar sabor. Eles estão em produtos assados, frios, refeições congeladas, refrigerantes de cola, fast food, queijos processados em fatias, macarrão instantâneo e cremes para café industrializados. Produtos que você comprou nesta semana. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de fósforo do sangue. Quando você come alimentos integrais, o fósforo está ligado a compostos orgânicos e o organismo absorve entre 40% e 60% dele, gerenciável. Mas o fósforo nos aditivos sintéticos de fosfato é absorvido em mais de 90%. Ele inunda a corrente sanguínea. Em rins já operando com capacidade reduzida, essa inundação não pode ser totalmente eliminada. O fósforo se acumula no sangue. O organismo retira cálcio dos ossos para reequilibrar, o que explica por que doença renal crônica e perda óssea aparecem tão frequentemente juntas. E dentro do tecido renal, a sobrecarga sustentada desencadeia fibrose interna, a cicatrização que marca o estágio final da progressão da doença renal. A identificação é simples. Escaneie qualquer lista de ingredientes pelas letras FOS ou FOSF. Qualquer produto com múltiplos aditivos de fosfato
É um produto pelo qual seus rins estão pagando um preço silencioso. Substitua pelo equivalente em alimento integral, onde o fósforo é ligado, absorvido lentamente e gerenciável. Esse hábito de escanear a lista de ingredientes leva 3 segundos e muda o que entra na sua corrente sanguínea em cada refeição. Agora chegamos ao número 1. O pior veneno renal da dieta moderna. Não foi deixado por último para criar drama, mas porque ele não ataca por uma direção. Ele abre 4 frentes simultâneas, todas silenciosas, todas apontando para o mesmo destino. Fator 1. Açúcar adicionado e carboidratos refinados. Pão branco, arroz branco, biscoitos, cereais adoçados, iogurte com sabor, suco de fruta, não indulgências ocasionais, mas escolhas diárias repetidas em refeições, lanches e rotinas sem pausa ou consciência. Esses alimentos são desprovidos de fibra e estrutura, então a digestão é imediata. Eles se convertem em glicose rapidamente, sem atraso, sem amortecimento, apenas uma elevação acentuada diretamente na corrente sanguínea. E um único pico não é o problema, é a repetição. Manhã, tarde, noite, dia após dia, ano após ano. Essa carga repetida de glicose tornou-se a principal causa do diabetes tipo 2. Hoje, a causa número 1 de insuficiência renal no Brasil e em boa parte do mundo. Não um único evento de dano, mas um ambiente metabólico sustentado que destrói os rins lentamente. Primeira frente, a via do diabetes. Cada elevação de glicose dispara a liberação de insulina. Com exposição constante, as células começam a responder menos efetivamente, desenvolvendo resistência à insulina. O organismo compensa produzindo mais insulina, mas com o tempo a compensação se torna insuficiente. A glicose permanece elevada por mais tempo, o nível basal sobe, e glicose elevada sustentada desencadeia um processo chamado glicosilação. O excesso de glicose se liga diretamente às proteínas, formando produtos finais de glicosilação avançada, os AGEs. Dentro dos rins, as membranas de filtração ficam rígidas, espessadas, menos elásticas. A eficiência cai. Cada pico compõe o anterior. Sob o microscópio, o tecido renal glicosilado parece caramelizado, literalmente endurecido por anos de exposição ao açúcar. Esse processo, a nefropatia diabética, é a rota mais rápida para a diálise que existe e começa anos antes de qualquer diagnóstico de diabetes aparecer em um exame de sangue. Segunda frente, pressão arterial por uma via oculta. A frutose, presente no açúcar de mesa e no xarope de milho com alto teor de frutose, impulsiona diretamente a produção de ácido úrico, que ativa o próprio sistema de pressão interna dos rins, independentemente da ingestão de sal. Controlar o sódio enquanto ignora o açúcar é apenas metade de uma defesa. Terceira frente, inflamação que cicatriza por dentro. O açúcar adicionado alimenta a inflamação crônica de baixo grau, produzindo AGEs, que se acumulam especificamente no tecido renal, acionam respostas imunológicas e promovem fibrose interna progressiva. Quarta frente, a que gera mais indignação. Os alimentos que causam mais dano são os que o mercado posiciona como escolhas saudáveis. Iogurte desnatado com fruta, 26 gramas de açúcar adicionado. Uma porção de granola popular, 18 gramas. Um copo de suco de laranja, 24 gramas. Uma barra de proteína vendida como alimento saudável, frequentemente 20 a 25 gramas. Um adulto mais velho comendo o que considera um café da manhã saudável
pode consumir 80 gramas de açúcar adicionado antes das 9 da manhã. O que fazer em ordem de impacto? Primeiro, elimine o açúcar líquido completamente. Refrigerantes, sucos de fruta, cafés e bebidas adoçadas entregam glicose diretamente na corrente sanguínea sem fibra, sem desaceleração de qualquer tipo. Substituí-los por água pura ou chá sem açúcar é a mudança dietética de maior impacto disponível para a proteção renal. Segundo, encontre a linha de açúcares adicionados em cada rótulo nutricional. Não açúcares totais, açúcares adicionados. Qualquer produto com mais de 10 gramas por porção merece uma substituição. Terceiro, troque carboidratos refinados por grãos integrais intactos, aveia, cevada, lentilha, onde a fibra desacelera a absorção de glicose em 40 a 60%. Não eliminação, substituição. E trate produtos sem gordura como um sinal de alerta, não como um indicativo de saúde. 5 fatores, todos ordinários, todos operando dentro das rotinas diárias de milhões de adultos, sem um único sintoma para marcar o dano que estão causando. Mas aqui está o que importa. Cada item nessa lista é uma decisão. Não uma decisão catastrófica, mas dezenas de pequenas decisões que só se tornam possíveis quando alguém finalmente explica o que está realmente acontecendo dentro do seu organismo. Você decide se vira a embalagem antes de comprar. Você decide se liga para o médico para perguntar sobre esses anti-inflamatórios diários. Você decide se escaneia a lista de ingredientes em busca de fosfatos. Nenhuma dessas mudanças exige um dia perfeito. Uma escolha melhor hoje se compõe em uma trajetória diferente daqui a 6 meses. Seus rins trabalham por você a cada segundo de cada dia. Já passou da hora de trabalhar por eles.